Hoje eu tenho um privilégio aqui de anunciar algo que está acontecendo de maneira inédita na rede ao longo desses 11 anos que nós temos de existência. Quero dizer que, embora nós acreditemos que o ofício pastoral é algo que Deus responsabilizou aos homens que lideram a igreja, nós como igreja reconhecemos, promovemos e celebramos com muita alegria o papel das mulheres no ensino, no serviço, no cuidado das pessoas. E eu estou muito feliz de falar isso, porque hoje é a primeira vez que a Rede tem o privilégio de ouvir uma mulher pregar aqui no nosso culto de domingo. Então eu queria que vocês recebessem a Thaís com palmas. Para quem não conhece, a Thaís Urel é casada com o pastor João. Eles estão aqui na Rede há mais de 1 ano e meio e quem a conhece sabe o quanto que Deus enriqueceu a Thaís com dons na área do ensino, da pregação, do aconselhamento. Então a Thaís e a família dela é um presente que Deus deu para a nossa comunidade. E eu estou muito feliz de poder hoje apresentá-la de maneira geral, para que você possa abrir os seus ouvidos e coração para o que Deus vai falar conosco como igreja por meio da Thaís. A Thaís, ao longo desse 1 ano e meio aqui na Rede, tem ajudado no aconselhamento de mulheres. Ela é alguém que está ao lado do Tiago na produção dos livros que a Rede também publica. Alguém muito especial. E hoje nós temos esse privilégio de te ouvir, viu, Thaís? Também quero fazer um merchan aqui para a Thaís, tá bom? A Thaís é coautora do livro Empoderadas, Repensando Nossa Fonte de Poder. Um livro indispensável para toda mulher que quer glorificar a Deus com a sua feminilidade nos nossos dias. E ela tem sido, sem dúvida, eu brinco com ela, mas é verdade, Deus levantou a Thaís no Brasil para ensinar mulheres a serem mulheres de verdade, para pensar a sua feminilidade a partir do Evangelho. Então hoje nós teremos esse privilégio de ouvi-la e eu queria que você junto comigo orasse para Deus usar muito a Thaís aqui no nosso meio hoje. Deus, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de ver o Senhor transformando, redimindo tanto mulheres como homens no seu reino. Obrigado por cada mulher que o Senhor decidiu usar ao longo da história, desde Eva até em toda a história de Israel e do seu povo, promovendo o lugar, a dignidade e a utilidade das mulheres na história da redenção. Obrigado porque hoje a gente pode celebrar e ser abençoado por isso também. Nós queremos ouvir a sua voz por meio da Thaís e oramos para que o Senhor a use de maneira poderosa, como tem usado cada pessoa que passa por aqui. É assim que oramos, em seu nome. Amém. Amém. Boa noite, queridos. Tudo bem? Gente, que privilégio estar aqui, que especial ter essa oportunidade de falar com vocês, de trazer um olhar feminino, uma sensibilidade feminina para a aplicação da palavra de Deus nas nossas vidas. Mulheres, eu estou aqui representando vocês para dizer que há espaço para vocês no projeto criativo do Senhor, que a liderança dessa igreja enxerga isso e tem se preocupado e tem pensado em quais são esses espaços que nós devemos ocupar, entendendo essa grande harmonia que o Senhor preparou, tanto de homens quanto mulheres, trabalhando juntos para a glória de Deus, para o reino de Deus. Então, é uma alegria muito grande para mim estar aqui, estar falando com vocês, que especial. E o tema hoje da nossa conversa é feminilidade. Queria propor aqui essa pergunta para vocês e queria que você ficasse com essa pergunta na sua mente, tá? Ela vai ser o fio condutor de tudo que a gente vai conversar aqui. Como o Evangelho liberta as mulheres dos enganos da cultura? Será que nós temos sido enganadas? Será que nós estamos suscetíveis aos enganos da nossa cultura? Será que há alguma armadilha para a gente, com a qual a gente está lidando por viver no mundo que a gente vive, por conviver com as pessoas, com as circunstâncias que a gente vive? Essa é a pergunta
que a gente vai responder por meio da nossa conversa aqui. A gente está nessa série de mensagens, a gente já conversou como é que a gente responde, como o evangelho responde à nossa cultura, né? Como viver o evangelho no trabalho. A gente conversou semana passada sobre a cultura, como que a igreja de Jesus vive no meio de uma cultura corrompida pelo pecado. E hoje a gente vai refletir, conversar um pouquinho sobre o evangelho na feminilidade. É sobre isso que nós vamos conversar com esse tema aqui com esse texto de 1 Timóteo 2, de 9 a 15. Quando eu fui desafiada a estar aqui falando para vocês, eu comecei a pensar o que eu poderia trazer, orar, refletir. E eu pensei, já que eu estou falando sobre feminilidade, vamos buscar um texto que fale especificamente para nós, mulheres. Na Bíblia existem alguns textos que são direcionados especificamente para as mulheres. Mas é verdade também que alguns desses textos são difíceis de entender. E muita gente interpretou errado esse texto. Tanto igrejas quanto pessoas sem o temor a Deus. Então, em algumas igrejas a mulher é silenciada, a mulher é relevada ao lugar, ao banco, né, sem poder se envolver no serviço da igreja por causa de textos mal interpretados. E para outras pessoas que não temem a Deus, não entendem, olham para a Bíblia como machista. E eu imagino que você já tenha lidado com esse conceito de que a Bíblia é machista. Mas a Bíblia só é machista quando as pessoas estão lendo errado, quando estão interpretando os textos errados. Então, eu trouxe esse desafio também, acabei levando uma grande dor de cabeça durante essa semana, porque eu escolhi um texto polêmico para a gente conversar aqui. Por quê? Porque eu quero ver com muita alegria as mulheres entendendo que a palavra de Deus tem para nós, o caminho que Deus tem para nós, o chamado que Deus tem para nós. Nós precisamos dominar, entender, compreender o que a palavra de Deus fala para a gente. E muita gente vai questionar, muita gente vai trazer esses textos justamente para confrontar algumas as ideias, e a gente precisa dominar, entender o que esse texto está falando. Não, eu sei o que Deus me chamou para ser. E também é bem possível que você já tenha lidado com algum desses textos difíceis e talvez torcido o nariz, talvez sentido algo indigesto por não compreender o que estava sendo dito ali. Diante de textos difíceis, a gente precisa aprender a interpretar, a compreender o que a palavra de Deus tem pra gente. Se você se interessa por isso, vou fazer até uma propaganda aqui. A gente tem o curso do Red College, que é o Estude Sua Bíblia. E você pode confiar no coordenador, viu? Conheço, confio, é um homem muito capacitado. Vai lá, vamos estudar, vamos aprender a estudar a palavra de Deus. Que precioso é esse recurso que nós temos nas mãos. O próprio Deus se revelou na sua palavra para nos instruir, para nos ensinar a respeito dele mesmo. E esse Deus que nos criou também nos mostrou como é esse caminho para a feminilidade que nós devemos seguir. É bem verdade que por causa do pecado, isso está manchado, e não só para nós mulheres, para os homens também. Então, se você ama Jesus, se eu amo Jesus, a gente tem que estar comprometido em resgatar esse papel, esse chamado, tanto a feminilidade quanto a masculinidade para os quais o Senhor nos chamou. E se você, homem, está aqui, falar de feminilidade, em alguns aspectos, toca também em falar da sua masculinidade. A gente precisa olhar para a palavra e entender o que Deus tem para nós. Então, eu já dei o spoiler aqui, o texto é polêmico, tá bom? Mas vem comigo, presta atenção, que tem muita coisa rica para a gente entender no que está sendo dito aqui. Então, já vamos começar com o texto bíblico, para a gente entender do que a gente está conversando aqui. Olha só. Paulo diz assim, tá? Essa foi uma carta escrita por Paulo a Timóteo. Ele diz assim: da mesma forma, quero que as mulheres tenham discrição na sua aparência, que usem roupas decentes e apropriadas, sem chamar atenção pela maneira como arrumam o cabelo ou por usarem ouro, pérolas ou roupas caras. Pois as mulheres que afirmam ser devotas a Deus devem se embelezar com as boas obras que praticam. E aí, tá fácil ou não? Se você achou que tá difícil, espera que vai piorar. Vamos lá. As mulheres devem aprender em silêncio e com toda a submissão. Essa é a hora que a mulherada pega o tomate para jogar em mim, né? Segura aí. Não permito que as mulheres ensinem aos homens, nem que tenham autoridade sobre eles. Antes devem ouvir em silêncio. Porque primeiro Deus fez Adão
e depois Eva. E não foi Adão o enganado. A mulher é que foi enganada e o resultado foi o pecado. Mas as mulheres serão salvas dando à luz filhos desde que continuem a viver na fé, no amor, na santidade, com discrição. Entendeu minha dor de cabeça? Essas noites, esses dias da semana, passei aqui com esse texto martelando na minha cabeça, estudando, entendendo, para tentar trazer a lucidez, o entendimento para a gente, o que a palavra de Deus está comunicando para a gente por meio desse texto. E toda vez, mulher, que você lê algum texto que está falando sobre você, sobre o ser mulher, e isso causar algum estranhamento em você, lembre-se do Deus que te resgatou, lembre do amor de Deus, lembre-se da transformação, tudo que a gente cantou aqui, do que Deus tem operado na sua vida. Esse Deus grande, poderoso, Deus amoroso, jamais colocaria sobre a sua vida algo que te deprecie como mulher. O que a gente precisa é aprender a interpretar, aprender a entender a palavra de Deus. Então vamos mergulhar aqui nesse texto, vamos mergulhar no contexto para a gente entender o que está acontecendo aqui. Quem escreveu, para quem escreveu, por que escreveu, quem eram os leitores, o que estava acontecendo nesse momento em que o texto foi escrito. Então, como eu mencionei, é uma carta do apóstolo Paulo, que ele escreveu por um jovem pastor, o Timóteo, por isso que a carta chama Timóteo. E ele era pastor nessa cidade aqui, Éfeso. Essas são as ruínas de Éfeso. E só pelas ruínas você pode imaginar como essa cidade era grandiosa, majestosa há 2000 anos atrás. Quando não existia nenhuma tecnologia, era difícil. Eles tinham uma cidade monumental, um centro comercial. Era uma cidade riquíssima, com muitos oficiais, muitas pessoas importantes. E Paulo esteve pessoalmente nessa cidade pregando o evangelho. Ele ficou por mais de 2 anos ali pregando o evangelho. E Deus fez coisas extraordinárias ali. Deus operou milagres. E as pessoas começaram a se converter. As pessoas começaram a entender o evangelho e se render a Jesus Cristo. Isso começou a causar uma verdadeira revolução naquela cidade. Se você tiver interesse de saber mais sobre isso, você pode ler Atos 19, que ali você vai ter uma ideia do que aconteceu, vamos dizer assim, o estrago que o evangelho causou ali. Realmente muitas pessoas se converteram, pessoas importantes, pessoas de altos cargos, oficiais, gente rica, gente pobre, as pessoas se renderam a Jesus e uma igreja foi organizada ali. Se você sabe um pouquinho da cultura ali da Grécia, da Roma Antiga, depois de um tempo Roma vai dominar aqui essa cidade, a moralidade nesse momento da história era extremamente depravada. E o evangelho começou a entrar, e o evangelho começou a transbordar e transformar a cultura. Isso é algo lindo, isso é algo especial. Mas as pessoas estavam vindo para a igreja trazendo antigas mentalidades, trazendo hábitos que vinham de uma forma de viver sem o temor a Deus. E isso estava causando uma bagunça dentro da igreja. Estava tumultuando o culto público, estava tumultuando o relacionamento entre as pessoas da igreja. Então Paulo escreve essa carta para instruir esse jovem pastor, o Timóteo, a como pôr ordem na casa, como organizar o culto público, como organizar a liderança da igreja. Paulo escreveu 13 cartas no Novo Testamento e todas essas cartas são cartas lidando com problemas das igrejas desse primeiro século. As igrejas que estavam começando a se reunir, porque as pessoas vinham com as suas bagagens das suas vidas vividas sem o temor a Deus. E agora elas precisavam aprender tudo novo. Mas acho que você sabe que isso é um processo. No dia 1 da sua conversão, não foi tudo transformado em você automaticamente. É um processo. Mas enquanto esse processo estava acontecendo, alguns problemas começavam a surgir nas igrejas. Então Paulo, com esse coração paternal, pastoral, escreveu essas cartas para ajudar essas igrejas a se organizarem e lidar de maneira de modo com que a palavra de Deus desse instruções para essas pessoas lidarem, para as igrejas lidarem com o que estava acontecendo ali. Então esse é o pano de fundo ali de Éfeso. Havia um falso ensino começando a criar raiz dentro da igreja de Éfeso, e a gente vai ver que esse ensino estava começando a transformar os relacionamentos, mas estava alcançando
principalmente as mulheres. E por isso que as mulheres são um tema muito presente nessa carta aqui de Timóteo. Tinha um falso ensino que estava se consolidando, estava tomando forma ali e estava consumindo principalmente as mulheres. Então vamos entender o que era esse falso ensino. Éfeso era conhecido pela adoração à deusa Ártemis, também conhecida como deusa Diana. Você conhece um pouquinho da mitologia. E esse aqui era o templo dessa deusa em Éfeso. Olha o tamanho disso. Há 2000 anos atrás. De novo, sem grandes recursos e tecnologias. Eles construíram um empreendimento desse tamanho em adoração a essa deusa, a Ártemis. E Éfeso era como se fosse uma Aparecida do Norte. A cidade girava em torno desse santuário, desse templo, desse marco da religiosidade deles. Outra diferença é que a maioria dos deuses da mitologia grega, da mitologia greco-romana ali, eles eram homens. Aqui não. Aqui era Ártemis, era o símbolo da força. Então isso é muito peculiar de Éfeso. Por isso que é importante a gente mencionar aqui. E a Ártemis está aqui, é essa figura aqui. A Ártemis, ela tinha um irmão gêmeo, que era o Apolo. E quando ela nasceu, tá vendo os gêmeos ali no colo da mãe? Essa mãe chama Leto. E quando os gêmeos, ela nasceu primeira, a filha mais velha, e ela assistiu o parto da mãe. Como que um bebê assistiu o parto da mãe? Não sei, mas é o que a mitologia conta. Ela assistiu e viu que a mãe sofreu muito na hora do parto. E aqui é um momento em que a gravidez, a gestação e o parto realmente era um grande motivo de mortalidade das mulheres. E ela viu esse sofrimento da mãe e ela falou assim, eu não quero isso para mim. Eu não quero. Então, o que ela fez? A Ártemis correu para o seu pai, o Zeus, e falou assim, pai, eu não quero me apaixonar por ninguém, eu não quero ter filhos. Então, eu quero que você me dê imunidade contra as flechas de Afrodite. Essa Afrodite, famosa deusa do amor, né? Que flechava as pessoas se apaixonavam. Então, ela pede imunidade a essas flechas. A Ártemis rejeita qualquer vislumbre de relacionamento amoroso, qualquer possibilidade de gestar uma criança. Ela pediu para o pai imunidade diante disso. Então, o culto a Ártemis gira em torno do feminino, gira em torno dessa figura feminina, em torno da superioridade feminina, da autoridade feminina. Ela era verdadeiramente venerada, havia uma afeição, uma adoração afetuosa ali por essa deusa. Isso dominava toda a cidade, o comércio da cidade, era tudo em torno disso. Então era um culto que honrava a mulher, cujo centro era a mulher, a independência da mulher. A mulher era vista como superior. O culto era dirigido por sacerdotisas, o que também era uma peculiaridade, porque normalmente as religiões são centradas na figura do homem. E a Ártemis era vista como a salvadora, a redentora das mulheres, aquela que protegia as mulheres na hora do parto, na gravidez, aquela que protegia também a virgindade das moças. Então, ela era essa figura central na mentalidade e na adoração dos efésios. E elas começaram, a marca forte aqui dessa adoração, então, como a própria Ártemis, era a rejeição de qualquer possibilidade de casamento e de gerar um filho, gerar uma criança. Então, o falso ensino que o Paulo estava combatendo aqui negava o casamento e a maternidade, estava se misturando, estava havendo um sincretismo. Quando as pessoas acreditam, pegam um pouquinho do espiritismo, um pouquinho do cristianismo, um pouquinho daqui, um pouquinho... mistura tudo, vira uma coisa toda bagunçada. Era essa bagunça que Paulo estava lidando aqui. Mas a marca principal era essa independência feminina, essa exaltação feminina, essa elevação da superioridade feminina. E as mulheres estavam se levantando e até oprimindo os homens, ali no contexto daquela igreja. E eu pergunto para você já viu isso em algum lugar? Já ouviu algo disso em algum elemento que a gente precisa lidar hoje em dia? Eu queria falar para vocês um pouquinho das semelhanças com a nossa cultura. Será que o que está acontecendo aqui é muito pontual? Ou a rebeldia humana, vez após vez, ela volta a se manifestar da mesma forma? Pode, talvez, mudar formato, mas a essência dessa rebeldia, de se levantar contra o conhecimento de Deus, de se levantar contra aquilo que Deus disse que é bom, isso é do ser humano, isso está na raiz do coração do ser humano, que se levanta em rebeldia contra o seu Criador. Então,
isso aconteceu em Éfeso, mas a gente vê uma ponte direta com circunstâncias, com pensamentos, com argumentos que a gente tem que lidar hoje em dia. Então, semelhanças com a nossa cultura. Por exemplo, a independência feminina, a oposição à figura masculina, a rejeição do casamento e da maternidade e o enfraquecimento da família. Então, toda vez que uma moça, uma jovem, uma mulher escuta por aí, não casa não, para que vai casar? Casamento é prisão. Toda vez que você escuta por aí, faz o que você quiser com o seu corpo. Você que é dona do seu corpo. Meu corpo, minhas regras. Toda vez que uma mulher escuta, você tem que ter o seu dinheiro. Nada de depender de marido, não. Vai trabalhar para ter o seu próprio dinheiro, para não precisar pedir dinheiro para mulher, para comprar calcinha. Eu já ouvi isso. Toda vez que uma mulher escuta algum pensamento do tipo, algo depreciando até mesmo a gestação, que é o que a gente tem visto hoje em dia, né? O que você descarta, um filho é descartável, tira esse filho, vai atrapalhar a tua carreira, vai atrapalhar a tua vida. Toda vez que uma mulher ouve esse tipo de comentário, existe uma Ártemis sussurrando no ouvido dela. São correspondências, são semelhanças que a gente vê na nossa própria cultura. A nossa própria cultura também tem gritado esse tipo de instrução, de caminho para nós mulheres seguirmos. Eu acho que você sabe que lidar com o mundo aí fora é lidar com muitas vozes, clamando para a gente o que a gente deveria ser, como deveria fazer, como que a gente deve viver a nossa feminilidade. E são vozes sem o temor a Deus, vozes que estão ecoando esse tipo de argumento, esse tipo de pensamento. Essas ideias, elas começaram a influenciar o pensamento das mulheres dentro da igreja de Éfeso, até mesmo para as casadas. E houve ali um movimento das mulheres oprimindo, desprezando, humilhando os homens. Era isso que estava acontecendo. É comum, né, quando o evangelho começa a alcançar uma cultura, um determinado lugar, o evangelho começa a transbordar e transformar a realidade. Isso é uma coisa linda. E é muito especial quando você vê a diferença que uma igreja faz em determinada região. Esse é o sonho da Rede, transbordar para Indaiatuba, para que a cidade veja a Rede como uma referência de transformação, ferramenta de transformação, até mesmo na questão social da cidade. Isso é muito bonito. Mas o inverso também acontece. As igrejas vão crescendo e vão se inflando de pessoas que vêm carregando suas bagagens e vêm trazendo isso. Então, as pessoas, elas vão até Jesus, mas elas carregam também seus pressupostos. Aquilo que elas creem, o seu modo de agir até então, como elas acham que deve ser. Mas o que a gente faz? O evangelho expõe os caminhos maus do nosso coração e Jesus nos capacita a mudar. Então a gente chega numa comunidade, embora a nossa transformação completa não aconteça no dia 1, esse processo vai acontecendo enquanto a gente humildemente reconhece que existem caminhos maus nos nossos corações. Mas isso não estava acontecendo aqui em Éfeso. As pessoas dessa igreja que Timóteo está pastoreando, elas tinham uma afeição muito grande pela Ártemis, pela Diana, uma afeição muito grande pelo modo de pensar que a adoração e o culto a Ártemis representava. O coração delas estava amando, estava ligado, estava afeiçoado à adoração da deusa Ártemis. E isso começou a influenciar as mulheres das igrejas e elas estavam oprimindo os seus maridos. Num termo popular de hoje em dia, a gente poderia dizer que existe uma feminilidade tóxica sendo fomentada aqui. As mulheres estavam se levantando, oprimindo os homens da igreja, discutindo publicamente durante o culto, durante o ensino da palavra. Elas estavam tentando propagar esse falso ensino, que a gente chama também de heresia. Esse falso ensino que estava ali contaminando as pessoas daquela igreja. Então parece uma mistura de doutrinas falsas, ensinos falsos, com um sentimento anti-homem, contra o casamento e contra a maternidade. Mas isso tem que fazer a gente refletir. Será que existe algo que a gente aprendeu, que a gente ouviu na nossa história, sobre ser uma mulher ou sobre ser um homem que não está de acordo com o que Jesus ensinou? Certamente existe, porque a gente cresceu nessa cultura. E o nosso compromisso hoje deve ser, então, se há caminhos maus em mim, até no entendimento de como eu vivo a minha feminilidade ou a minha masculinidade, eu preciso buscar na palavra do Senhor a transformação, a mudança disso.
com certeza existem resquícios em nós que precisam ser transformados pelo Evangelho. Eu queria te ajudar a olhar aqui para algumas áreas que, quem sabe, estejam também encontrando eco no seu coração. Vamos lá, então, vamos voltar para o nosso texto. E a conclusão ali do texto de Paulo vai dizer assim: não foi Adão que foi enganado, a mulher é que foi enganada e o resultado foi o pecado. Duas coisas que eu quero pontuar aqui. Primeiro, tá? A mulher não é mais suscetível ao engano do pecado do que um homem. E isso se comprova biblicamente, tá? Em outros textos, em outros momentos das Escrituras. Tanto o homem quanto a mulher são igualmente vulneráveis ao engano, à corrupção, à depravação do pecado, tá? Nós somos suscetíveis ao pecado. Então, esse texto não está dizendo que a Eva é mais suscetível do que Adão. Simplesmente está dizendo a Eva que foi enganada. A Eva foi enganada primeiro. Ele está relatando isso, tá? Outro ponto que é importante a gente lembrar: quem foi responsabilizado pelo que aconteceu lá no Jardim do Éden foi o Adão. Em Romanos, Paulo vai dizer: por um só homem entrou o pecado no mundo, assim como por um só homem veio a justiça. Ele está falando de Adão e está falando de Jesus Cristo. O que isso ensina pra gente? Que Adão falhou no seu papel de cuidar, de guiar, de apontar o caminho para sua esposa. Onde é que Adão estava quando Eva cedeu à tentação da serpente? Onde que estava Adão? Não existia muita gente ali naquele momento para ele estar conversando com os amigos, né? Tá jogando bola. Não, onde Adão estava naquele momento? Então, Adão é responsabilizado por ter falhado em cuidar da sua esposa. Então, dito isso, vamos entender aqui por que Paulo colocou isso aqui. É, na verdade, um alerta. Paulo está dizendo assim: olha, a mulher foi enganada. Será que isso não está se repetindo aqui? Será que isso não está acontecendo novamente aqui? E sobre isso, Guilherme de Carvalho vai dizer pra gente: a maternidade traz uma experiência de déficit, afetando o organismo da mulher nos ciclos biológicos, antes mesmo de ela ter filhos. Essa vulnerabilidade feminina não significa que a mulher é menor. Na verdade, o valor reprodutivo na espécie humana recai sobre a mulher. Então, existe sim uma vulnerabilidade que é natural a todas as mulheres. Ainda que uma mulher não venha a ter filhos, ela vai lidar com essa vulnerabilidade natural, biológica, porque ela foi criada por Deus com um corpo preparado para gerar vida, quer gere ou não. Então, a gente vai lidar a vida toda com a vulnerabilidade desse traço que é nosso, que Deus deu para nós. Mas o Guilherme está falando aqui, isso não é para ser visto como inferior, de maneira nenhuma. É um grande valor. O valor de gerar vida foi dado principalmente às mulheres. O maior peso do processo reprodutivo está nela, o que cria uma vulnerabilidade que Satanás explora, oferecendo à mulher autonomia e autossuficiência. Prove que você pode ser como Deus. Então, o Guilherme está dizendo aqui que é isso que Satanás faz. Satanás vai na dor, Satanás vai onde a gente é mais fraco, é mais vulnerável, para então fazer uma proposta de rebeldia, de responder a essa dor, essa vulnerabilidade de forma rebelde e de forma orgulhosa. Ele está dizendo que foi isso que aconteceu aqui. Ele encontrou esse ponto fraco da mulher se sentiu vulnerável, e ele fez essa proposta: prove que você pode ser como Deus. É só pegar um fruto, é só comer, é só dar uma mordida. Prove que você pode ser como Deus. Prove que você é mais forte. Prove que você não precisa lidar com a sua vulnerabilidade, não precisa assumir a sua fraqueza. Essa foi a tentação ali para Eva. E aí eu te pergunto: será que nós temos lidado com enganos na nossa vida também? Quais são as vulnerabilidades que nos tornam suscetíveis, talvez presas fáceis para a gente cair no pecado e responder às circunstâncias da vida de forma rebelde, de forma autônoma, independente do Senhor? Quais enganos nós precisamos combater? E aí a gente vai fazer um paralelo entre essa crise de identidade que as mulheres estavam vivendo ali em Éfeso e as que nós vivemos hoje. Porque, como eu mencionei, há correspondências com a nossa cultura. Não há nada novo aqui. Está se repetindo, está se manifestando orgulhosamente da mesma forma. Então, eu queria propor para você a reflexão de 3 enganos dos quais o Evangelho nos liberta. Quais seriam esses 3 enganos com base no texto que a gente leu? Então, vamos lá. O primeiro engano
é o engano da beleza. E o texto diz assim: da mesma forma, eu quero que as mulheres tenham discrição na sua aparência, que usem roupas decentes e apropriadas, sem chamar atenção pela maneira como arrumam o cabelo ou por usarem ouro, pérolas ou roupas caras. Pois as mulheres que afirmam ser devotas a Deus devem se embelezar com as boas obras que praticam. Será que Paulo está proibindo a gente aqui de depilar, passar um perfume, comprar uma roupa bonita, passar uma maquiagem? Certamente que não. Mas tem igreja que vai usar esse texto para falar disso, tá? Os estereótipos, às vezes, de crente que a gente vê normalmente tem a ver com isso, né? Mas não é isso que Paulo está falando aqui. O problema dessas mulheres era o coração. O que estava acontecendo? Em outros trechos da carta, o Paulo vai tratar de algumas viúvas jovens que estavam se comportando inadequadamente ali naquela igreja. Então, provavelmente, é o mesmo grupo aqui que Paulo está se referindo. Perceba que ele está falando de ouro, ele está falando de pérolas, ele está falando de roupas caras, num momento em que, em geral, as pessoas não eram muito ricas. Num momento em que a riqueza era hoje também é, mas naquele momento ainda mais restrita a uma pequena parcela da sociedade. Mas parece que aqui em Éfeso era uma exceção. Existiam algumas viúvas que eram muito ricas e elas estavam usando a posição, o status, o ter dinheiro, a sua beleza exterior, a forma de se arrumar para se impor sobre as outras pessoas e impor o falso ensino, impor essa heresia em que elas estavam acreditando, se colocando, e elas estavam contaminando todas as mulheres da igreja. Então, estavam fomentando ali um movimento das mulheres se tornando, se sentindo superiores, e elas estavam oprimindo, desprezando e humilhando os homens. Então, haviam mulheres mandonas, haviam mulheres tóxicas ali, que estavam impondo as suas ideias sobre os homens e forçando-os a agir de determinada forma. E isso vinha da forma como Artemis era cultuada naquela cidade. Então, quando Paulo está falando assim, olha, não se vistam dessa forma, não é assim que vocês devem viver. Paulo está falando que a forma com que elas estavam se arrumando exteriormente estava revelando a motivação do coração delas. Ele está dizendo para elas que a prioridade delas não deveria ser provar sua superioridade, né? Não eram para elas se preocupar mais com a aparência do que com a bondade, em demonstrar bondade. Era para elas aparecerem menos e fazerem mais, evidenciarem mais as transformações que Deus estava operando na vida delas. Para elas pararem de cultuar o exterior e trabalharem no interior, na transformação, e transbordar isso para outras pessoas. Era isso que Paulo estava falando. É isso. E aí é importante a gente pontuar. Deus criou a beleza. Deus criou as coisas belas. Como é gostoso olhar para a criação de Deus e, tendo encontrado Jesus, a gente olhar a beleza da criação, isso nos conecta ao Criador. A beleza tem seu papel. Deus usou da beleza para mostrar o seu poder. A beleza inspira, a beleza abre portas, a beleza é algo gostoso para se contemplar. Por que a gente gosta de arrumar uma mesa bonita? Tá chegando o Natal aí, tem muita mulher que gosta de pensar como é que eu vou decorar, o que eu vou colocar. Porque a beleza abre essas portas, ela nos dá esse sentimento de contemplação, de alegria, de elevação do espírito. Por que a gente se preocupa em preparar, em arrumar a casa, em limpar a casa? Aqui na Rede a gente fala muito de ambientes irresistíveis, para que as pessoas se sintam convidadas pelo ambiente, pela beleza, pela estética. Então a beleza tem sim o seu papel. A gente pode viver a beleza dessa maneira. O problema é quando ela se torna um fim em si mesmo. O problema é quando as mulheres se dobram diante da sua beleza como um culto ao seu próprio corpo, um culto à própria estética, e o coração delas começa a ser contaminado e corrompido por isso. E elas se valem da beleza talvez por um poder sexual que elas querem impor sobre os homens, e elas se valem da beleza, como aqui em Éfeso estava acontecendo, para mostrar o status, para mostrar a condição financeira. O problema é quando a beleza se torna uma corrupção no coração, uma evidência da corrupção que está no coração. Isso se torna um senhor. Então, não tem problema você se cuidar, você comprar uma roupa bonita, se arrumar. O problema é se o seu coração estiver fazendo disso uma idolatria. É aí que nós precisamos cuidar. Talvez você possa pensar, mas eu nem me arrumo muito, acho que isso aqui não é para mim, né? Passei livre dessa. Mas talvez a questão da aparência possa provocar no seu coração inveja.
Talvez possa ser algo que você usa para julgar outras mulheres. Se eu não sou assim, ela é assim, logo é snob, é metida, para criar julgamento sobre outra pessoa. Então, também existem raízes pecaminosas. A questão da beleza é algo que a gente precisa cuidar. A gente precisa realmente entender. Deus, quando eu estou tratando de beleza no meu coração, estou realmente apontando para a beleza do Senhor, da criação, da salvação. Será que é isso que eu estou vivendo? Eu estou transformando isso numa armadilha, num engano, onde eu tenho caído e tenho pecado contra o Senhor. O Paul Washer vai trazer um ponto muito importante sobre isso também, porque ele vai dizer assim: se as suas roupas são uma moldura para o seu rosto, de onde a glória de Deus irá brilhar, então elas são próprias. Se as suas roupas chamam atenção para o seu corpo, para delineá-lo, para fazer com que ele seja notado, então são sensuais. Se você está emoldurando o seu corpo, então isso é para a glória de Deus. Mas se há no seu coração um desejo de evidenciar o seu corpo, aí sim é pecado. Se você está emoldurando o rosto, você está apontando para a glória de Deus. Está evidenciando o corpo, existe aí uma armadilha, um tropeço para a sua vida. A gente precisa cuidar. Por quê? O que isso pode estar revelando no coração das mulheres? O desejo de ser vista, o desejo de ser amada, o desejo de se impor sobre outros, o culto ao corpo, o culto à própria beleza. Então, a gente precisa ter o coração sensível para entender onde a beleza tem sido colocada na nossa vida. E aí ele faz uma contraproposta. Mulheres, parem de se preocupar tanto com o exterior. O que mais embeleza vocês são as boas obras. E aí, às vezes, a gente entende errado o que são as boas obras. A gente acha que são obras de caridade. São também, mas a caridade é o fim da corda. Talvez só a pontinha do iceberg. Quando a Bíblia trata de boas obras, e ela vai mencionar em várias partes essa questão, ela está falando das transformações que o Senhor opera na nossa vida. Do que o Senhor muda em nós e isso transborda para o exterior. Então, por exemplo, se você era uma pessoa amargurada, irritada, que explodia toda hora, que gritava toda hora, mas à medida que você vai caminhando com Jesus, isso vai sendo transformado, o seu coração encontra deleite no Senhor, alegria no Senhor, e você muda o comportamento, você já não vê sentido em gritar, você vê que aquela ira que você sentia era infundada, porque agora você encontrou o deleite do Senhor, e isso é uma boa obra em você. E ao demonstrar esse amor, essa mansidão com as outras pessoas estão enxergando essas boas obras em você. Se você, mulher, talvez fosse insatisfeita com a sua aparência, com o seu cabelo, a gente nunca é, né? Não gosta muito de como é o seu corpo, a sua perna muito grande, muito curta, enfim. Mas à medida que você caminha com Cristo, você passa a ver o teu corpo com gratidão, como um santuário onde o próprio Deus habita. E isso vai sendo transformado em você. E o contentamento de pertencer ao Senhor vai se transbordando no seu rosto. Isso é uma boa obra. Isso é a operação, a transformação de Deus na sua vida que transborda para fora. Então é isso que Paulo está falando aqui. Parem de se preocupar tanto com o exterior. Transbordem as transformações de Deus no seu interior. Esse é o princípio para a gente aqui. E Provérbios já nos avisava disso, né? A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será elogiada. Não há nada mais belo em uma mulher do que o seu amor por Jesus. Olha que precioso isso. E se você é uma mulher solteira que quer se casar, se você está buscando alguém com quem se casar, se ele não enxergar esse tipo de beleza em você, o meu conselho é pula fora, que não vai dar certo, tá? Os homens também precisam aprender a treinar o seu olhar e buscar uma mulher que ame tanto ao Senhor, que ele precisa primeiro buscar a Deus para então encontrar essa mulher. Essa é uma frase do C.S. Lewis que eu acho muito preciosa. O que deve brilhar em nós, mulheres, é o nosso amor por Jesus. É o transbordar da transformação de Jesus nos nossos corações. Esse foi o primeiro engano. O segundo engano é o engano do empoderamento. As mulheres devem aprender em silêncio com toda submissão. Não permito que as mulheres ensinem aos homens, nem que tenham autoridade sobre eles. Antes devem ouvir em silêncio. Então esse texto aqui é o principal argumento de muitas igrejas não permitirem que as mulheres sejam professoras, estudem teologia, ensinem, participem da vida comum da igreja. E eu acho muito especial que hoje
tem uma mulher aqui para falar para vocês que esse entendimento desse texto está errado. E graças a Deus por isso. A gente pode estudar mais profundo e entender o que esse texto, na verdade, quis dizer. Mantenha em mente o contexto que a gente está falando aqui, tá? Da adoração a Ártemis e o quanto isso estava fazendo uma lavagem cerebral nas mulheres ali dentro da igreja. Toda a discussão desse texto gira em torno da tradução dessa palavrinha aqui, ó. Não permito que tenham autoridade. Na penúltima linha, autoridade sobre eles. Essa palavrinha aqui, no grego, ela é autentel. Por que é importante? Por que às vezes os pastores trazem, né? Isso aqui no grego era tal coisa. Por que isso é importante e relevante pra gente? A Bíblia não foi escrita em português. A Bíblia é uma tradução. Ela foi escrita originalmente no grego. Mas também não é o grego que se fala hoje. É um grego muito antigo. E aí eu acho que você já teve que lidar com alguma situação de precisar traduzir algo, traduzir uma música, algo que você queria passar para o português. Você usa lá o Google, o tradutor, e aí você fala, não, mas não é isso, não está direito, não é exatamente isso que está falando na língua original. É exatamente esse dilema que os tradutores da Bíblia precisam lidar. Não é fácil traduzir, ainda mais de uma língua que hoje já é morta. E a língua para a qual a gente está traduzindo, o próprio português, a língua é dinâmica. Ela tem vida. Então, vez ou outra, você vê novas versões da Bíblia. Por quê? Porque esse estudo vai se aprofundando. A gente precisa ter esse zelo, esse cuidado com a palavra de Deus. É claro que Deus é soberano sobre esse processo. E Deus tem usado todas as versões e traduções ao longo da história da humanidade para falar com as pessoas. Deus é soberano sobre isso. Mas no que couber a nós, melhorarmos nosso entendimento, aprofundarmos nosso entendimento sobre as escrituras, sobre a tradução, a gente precisa fazer. E é isso que está acontecendo com essa palavrinha aqui. Quem está puxando o carro desse estudo é essa mulher, a Cynthia Westphal. E ela diz assim, ó: a igreja alcançou a idade de prestação de contas. É tempo de assumir a responsabilidade pelo prejuízo de excluir mulheres de posições de liderança com base na palavra autentel. E aí o que torna muito difícil o uso dessa palavra é que ela só aparece uma vez no Novo Testamento. Então isso complica a vida dos tradutores, porque às vezes quando você compara com os outros textos, fica mais fácil. Então, o que os estudiosos de hoje têm feito? Têm buscado alguns textos de tempos históricos muito próximos ali à escrita da Bíblia para ver se esse termo aparece. E aparece. E aí eles começaram a comparar e a entender, e olha só a conclusão que eles chegaram. Esse termo nunca tem a ver no sentido de cuidado pastoral ou de liderança dentro da igreja. Olha o que autentel quer dizer. Ele quer dizer, homicídio, quando ele aparece em outros textos, ele aparece com sentido negativo, de homicídio, de tirania, de opressão, de coação humilhante, coerção, abuso e violência. É um sentido totalmente diferente do que vinha se entendendo até então. Isso mudou tudo, mudou toda a compreensão desse texto. Então, olha o que Paulo está fazendo aqui. Na verdade, Paulo está condenando a atitude que aquelas mulheres de Éfeso estavam tendo em relação aos homens. Elas estavam desprezando os homens, humilhando os homens publicamente, questionando os homens em público, combatendo o ensino verdadeiro da palavra de Deus com os falsos ensinos, com as heresias que elas vinham acreditando. Então tinha uma bagunça acontecendo ali e o Paulo precisa ajudar o pastor Timóteo a organizar, a botar ordem naquela casa. Então é por isso a questão do silêncio, porque as mulheres, essas mulheres ricas, de status, que estavam se impondo, contaminando outras, a renegarem seus maridos, renegarem a maternidade, essas mulheres estavam questionando em público, estavam propagando as suas falsas crenças no culto público. Então Paulo não está dizendo assim, todas as mulheres em todos os anos de todas as igrejas do mundo têm que ficar em silêncio. Não, as mulheres de Éfeso estão propagando mentiras, estão propagando um falso ensino. Essas mulheres precisam ficar em silêncio durante o culto. E eu não permito que as mulheres tratem os homens com desprezo, que as mulheres humilhem os homens. As mulheres precisam entender o seu lugar, precisam entender a sua posição ali. Paulo está combatendo, está
está lutando contra o que está acontecendo ali em Éfeso. Então, Paulo estava lidando com um contexto em que as mulheres, influenciadas por ensino falso, misturado com a fé cristã, estavam criando suas crenças e impondo algo aos homens de forma intolerante e abusiva, questionando os homens e atrapalhando a pregação da palavra de Deus. Por isso que Paulo está falando aqui de silêncio. Por isso que Paulo está falando aqui de autentel. Mulheres, parem. Não permito que vocês desprezem e humilhem e se coloquem, imponham mentiras sobre o verdadeiro ensino, sobre o ensino que tem sido propagado nessa igreja. E aqui a gente chega à questão do empoderamento. A gente está falando do engano do empoderamento. As mulheres encontraram no empoderamento a forma de encontrar o empoderamento delas no dinheiro. Encontraram o empoderamento delas, estavam buscando poder em status, em posição, em beleza, em posição inclusive na sociedade, né, na sua influência dentro da igreja. Então Paulo está lidando com isso aqui. E isso aqui ecoa para a gente hoje. Essas mulheres estavam se sentindo empoderadas, buscando recursos naquilo que elas tinham, para elas mesmas se imporem, para elas mesmas se autoexaltarem, se sentirem superiores, agirem de forma superior. E aí, eu acho muito importante essa correspondência com a nossa cultura, porque é isso que nós temos ouvido. Não é, mulheres? Seja empoderada, não dependa de ninguém, seja autossuficiente, independente, busca a força que existe em você para ser o que você quer, para não ter que depender de homem nenhum, para ser poderosa. O que está na raiz disso? O que a gente tem idolatrado? O que a gente tem buscado ao querer impor um poder que na verdade é uma mentira, né? A gente está buscando poder em quem não tem poder. O único que pode nos capacitar é o próprio Deus. Mas a gente cai nessa mentira. Não, o poder está em mim e eu preciso ser poderosa. Eu não estou dizendo para você que você não pode trabalhar, ter uma carreira profissional. Não é isso. Você pode ser uma mulher de sucesso no mundo dos negócios, no mundo do empreendedorismo. Você tem liberdade para isso. O problema é se você encontrar nisso uma forma de viver uma autonomia rebelde contra Deus. Deus não nos criou para sermos independentes. Ninguém. Nem homens, nem mulheres. O primeiro núcleo onde a nossa dependência acontece é o núcleo familiar, mas ele também transborda para a igreja. Então, na igreja, a gente precisa aprender a depender uns dos outros. Quando um cai, o outro levanta. Essa é a vontade de Deus para a igreja, que seja uma família unida pela fé, pela crença em Jesus Cristo. Nós somos essa família do Senhor. Então, Deus não nos chamou para essa autonomia e independência. E quando a gente está buscando isso por nós mesmas, mulheres, nós estamos expressando uma rebeldia que é contra o próprio Deus, porque não foi isso que Ele chamou a gente para ser. Tem muitas mulheres que tomam esse caminho porque talvez foram feridas. Um pai que abandonou, talvez um marido que machucou, um divórcio turbulento. Então a resposta de muitas mulheres é: então eu não preciso dos homens, então eu vou me bastar sozinha. Mas a resposta também está errada. A resposta está se manifestando de maneira orgulhosa. Não é assim que a gente responde. É uma grande dor, é um grande problema. Mas não é assim que a palavra de Deus nos ensina a responder. E aí, na busca por ser empoderada, por ser autossuficiente, a gente tenta apagar de nós todo e qualquer traço de vulnerabilidade, de fraqueza. Eu não quero mostrar fraqueza, eu sou forte. Eu preciso mostrar isso para o mundo. E a gente tenta abafar a nossa própria natureza. O movimento feminista tem feito isso, tem tentado negar até mesmo a biologia da mulher, porque isso é fraqueza. Os ciclos biológicos, a menstruação, a gestação, isso é fraqueza da mulher. E isso mexe muito comigo. Eu estudando, pensando nesse texto, o Senhor me levou mais uma vez a encarar de frente a minha própria vulnerabilidade. Semana passada, sábado passado, para ser mais exata, eu precisei lidar com uma crise convulsiva do meu filho. Eu não sei se você já viu isso, mas é algo muito feio de se ver. Meu filhinho de 2 anos teve uma convulsão febril na minha frente. E ele desfaleceu nos meus braços. E eu sabia toda a teoria. Eu sabia que, do ponto de vista médico, é só entre aspas, uma pane no sistema, porque o sistema nervoso ainda é muito imaturo. Então, a criança, ela passa por essa crise, mas está tudo bem, vai voltar tudo ao normal. Mas eu fui vendo o meu filho tremer, eu fui vendo meu filho desfalecer, eu fui vendo meu filho ficar roxo. E naquele momento, como aquilo pesou no meu coração.
E talvez em momentos assim a gente seja tentada a pensar, poxa, mas se eu não tivesse vivido a maternidade, eu não estaria exposta a esse tipo de vulnerabilidade. Mas não, é ali, justamente ali, de frente à minha vulnerabilidade, de frente à minha incapacidade de sustentar a vida do meu filho, que o Senhor me encontrou na minha fraqueza. Eu fui lembrada do poder de Deus, do quanto Deus é quem sustenta a nossa vida, sustenta o nosso fôlego. No centro, no coração ali da minha fraqueza, da vulnerabilidade, o Senhor me fortaleceu. Eu encontrei o Senhor ali no auge da minha vulnerabilidade. Olha quanto há do Senhor para a gente conhecer. Quando a gente reconhece que a gente é fraca. A gente tem sim nossas vulnerabilidades. E a Bíblia vai dizer que esse é o terreno fértil onde Deus age. É ali que Deus mostra, se manifesta com graça e com poder. É ali que Deus quer falar com a gente. No centro das nossas fraquezas. E tantas vezes a gente tem tentado abafar e fugir disso. Outra característica da mulher, que pode ser também entendida como fraqueza, a nossa característica relacional. As mulheres são naturalmente inclinadas para os relacionamentos mais do que os homens. Quando lá no jardim Deus criou a mulher, Deus nos preparou para gerar vida, mas também para cuidar da vida. Esse é um dom, esse é um chamado de Deus para as mulheres. Então, ainda que uma mulher não venha gerar filhos naturais, ela tem essa inclinação natural que o Senhor deu. O Senhor nos deu essa inclinação natural para o cuidado, para o acolhimento das pessoas. E como isso pode ser usado de forma preciosa no reino de Deus. Talvez você não tenha filhos, ou talvez seus filhos já estão longe. Você pode ser muito usado, você pode ser ferramenta nas mãos do Senhor para cuidar e acolher a comunidade de fé onde você serve. Tenha filhos na fé. Adote filhos pela fé. Seja útil, busque essa utilidade no reino de Deus, que de certa forma expressa a nossa beleza, porque sempre que a gente se abre e se envolve no relacionamento, isso também é um traço, traz para nós vulnerabilidade. Se abrir para relacionamentos também traz nossas vulnerabilidades à tona. Mas como o Senhor age, como é especial ver o Senhor agir, principalmente, especialmente nas nossas fraquezas. Então, Deus quer que nós abracemos a nossa vulnerabilidade, porque é ali que Ele age. Deus age quando nós reconhecemos a nossa fraqueza. E por último, o engano do gênero. A discussão em torno do gênero tem berço feminista. Ela é recente e tem sido uma desconstrução, Tem se desconstruído o entendimento do que é ser mulher, do que é ser homem. E vão dizer para você que ser mulher é uma escolha, você se torna. Vão dizer para você como se comportar, o que fazer, como agir. E isso é uma construção. Você não precisa ser assim se você não quiser. E isso tem se desenvolvido ao longo dos anos. E está essa bagunça que a gente vê aí fora. Não existe mais homem e mulher, é tudo fluido, é tudo uma escolha, é tudo oba-oba. Isso começou nessa desconstrução do gênero que principalmente o movimento feminista trouxe à tona. Mas já ali no jardim, Deus criou homem e mulher. Deus nos deu identidades ali. E quando Paulo está falando aqui, primeiro Deus fez Adão e depois Eva, ele usa isso como um pressuposto para falar das funções dentro do casamento, da liderança e da submissão feminina. Ele vai usar isso em outros textos bíblicos também para falar disso. Mas entenda, no plano criativo de Deus, existiu uma harmonia linda entre liderança e submissão. Às vezes a gente escuta a palavra liderança, a gente acha que é ser superior, a gente acha que tem uma hierarquia. E não, homens e mulheres foram criados iguais em valor, iguais em dignidade, mas com diferenças na vivência dos seus papéis. Quando Deus cria homem e mulher, Ele coloca eles no jardim e fala, vocês vão administrar a criação e vocês vão gerar vida, vocês vão procriar. Então, homens e mulheres são chamados para exercer essa missão sobre a terra, mas cada um exerce essa missão de formas diferentes, com papéis diferentes. E isso no plano de Deus é algo perfeito, é uma sinfonia maravilhosa. Só que o pecado manchou essa dinâmica. Deus estabeleceu isso e era uma harmonia perfeita, mas o pecado manchou essa dinâmica. E o Guilherme de Carvalho vai dizer assim, o homem sofre
de covardia. Isso é o que o pecado gerou nas funções, nos papéis que eram perfeitos que Deus tinha dado para nós. O homem sofre de covardia porque ele não quer assumir o seu papel. Ele não quer se sacrificar pela sua mulher. A mulher, por outro lado, sofre de vergonha da sua própria vulnerabilidade. Ela tenta construir um mundo onde não precisa da ajuda de ninguém, criando uma vida baseada na negação dessa vulnerabilidade. Esse é o engano da serpente. Foi o engano com Eva, com as mulheres de Éfeso e também no movimento feminista e no paradigma do gênero. O pecado desafinou a criação. O pecado trouxe desordem, disfuncionalidade. As nossas funções estão hoje manchadas pelo pecado. Por que é tão difícil? Por que tantos casamentos acabam? Porque viver essa harmonia, essa complementariedade é muito difícil. Mas Cristo nos aponta um caminho. Então, em Efésios 5, Paulo vai dizer que agora o padrão é Cristo. Então, homens, entendam, a liderança que Deus coloca para você, em momento algum, foi de uma posição superior, mas é uma liderança como a igreja, como para amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então o homem lida como Cristo amou a igreja, de forma sacrificial, de forma servil. Jesus abriu mão da sua glória para se tornar um ser humano e demonstrar esse amor. Esse é o seu exemplo. É sacrifício, é serviço. É amor, é para isso que Deus te chama. É assim que Deus te chama a tratar a sua esposa e ganhar a sua esposa. Para que liderá-la, para que apontar o caminho seja um processo fácil para vocês dois. Por outro lado, mulheres, nós somos chamadas a uma submissão voluntária, inteligente e respeitosa. Se colocar debaixo da direção dos maridos. Qual que é a nossa resposta? Muitas vezes tentando usurpar esse lugar que é deles. Ele não faz nada mesmo, então eu vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer como eu acho que é melhor, porque eu sei que eu não posso contar com ele. E aí cada um vai correndo para suas dores, para os seus pecados, e isso vai chegando numa bola de neve gigante, e a gente sabe como isso pode acontecer. Jesus é o padrão, Jesus resgata esses papéis, Jesus resgata essa harmonia no casamento. Eu não estou falando de um casamento abusivo, tá? É importante pontuar isso. Eu estou falando de um casamento entre duas pessoas que amam a Deus e querem viver a vontade de Deus para o seu casamento. E essa harmonia que Deus planeja para o casamento, ela extrapola os limites do casamento. Não é só para quem é casado. É para a gente olhar para a nossa igreja, para a gente olhar para a nossa sociedade e entender que Deus queria que homens e mulheres, complementando seus dons, que um sendo forte onde o outro é fraco, juntos construíssem uma sociedade no temor a Deus, na sabedoria, que apontasse para a glória do Senhor. E a mesma coisa acontece na igreja. E graças a Deus, aqui a gente tem essa visão e tem mulheres que lideram ministérios aqui, tem homens que lideram ministérios aqui, porque a gente entende que essa dança, essa complementaridade, essas funções vividas juntas, tem muito mais a acrescentar quando homens e mulheres trabalham juntos. Essa é a vontade de Deus para nós. E aí a Francine Walsh vai falar sobre isso. Cada casamento é composto por um homem e uma mulher que são diferentes de todos os outros ao seu redor. Dessa maneira, Paulo nos dá diretrizes gerais. Todo marido é o cabeça e ama sacrificialmente. Toda esposa é o corpo e se submete em amor e respeito. Mas a forma específica de como isso se dará depende de cada casal. Você, casal, tem liberdade para entender como essa dinâmica vai acontecer. Às vezes a gente só quer regra, né? Pode isso, não pode aquilo. Não, Deus te chamou a pensar e refletir, porque não tem uma caixinha onde a gente entra. O que a gente tem é princípios gerais. O marido precisa apontar o caminho, precisa ser essa fonte de segurança para a mulher, de proteção para a mulher. E a mulher precisa se permitir ser liderada, permitir ouvir, mostrar que ela leva em conta a opinião do marido, buscar a opinião do marido. Essa vontade de Deus para nós dentro de um casamento, entendendo que essa complementaridade ela transborda também para outros meios, como a igreja, como a sociedade. E aí, como é especial a gente entender que submissão é uma provisão de Deus para nós. Eu já passei por situações na minha vida, no meu casamento, em que eu tive que lidar com situações tão delicadas que eu sentia que eu ia
ser derrubada, emocionalmente derrubada. E eu vi o meu marido falando assim pra mim: deixa que eu vou lidar com isso. Eu vou assumir a frente aqui. Eu vou aguentar o tranco aqui, para que isso não caia totalmente sobre você. Eu me senti tão protegida e eu vi nisso a ação de Deus. Eu entendi que a submissão é a provisão amorosa de Deus para a proteção da mulher. E olha o que a gente tem perdido quando a gente tem olhado para a submissão como subserviência, como algo que nos deprecia, como algo que nos diminui. Gente, a gente conhece o Deus que nos amou. Ele jamais colocaria isso para nós, jamais imporia algo assim sobre nós. A submissão é provisão, é cuidado, é proteção do Senhor. E os solteiros, você principalmente mulher solteira, você tem uma missão aí fora, porque você tem um alcance que dificilmente os casados aqui teriam. Você consegue alcançar pessoas e ser um testemunho de Deus a respeito da vontade dele para a submissão, porque aí fora a mulherada está queimando o sutiã, não quer ouvir falar da palavra submissão. E você, mulher solteira que está na faculdade, que está na escola, você tem a oportunidade de testemunhar. Olha que preciosa que é a vontade de Deus. Gente, as meninas têm aula na escola da luta das mulheres a partir dos 10 anos de idade. As meninas estão crescendo, aprendendo a pensar de um modo rebelde à vontade de Deus. Se a gente, como igreja, não se fortalecer e entender a vontade perfeita de Deus para nós, a gente vai perder as nossas meninas. Porque o discurso lá fora é extremamente sedutor. Então, a submissão é um cuidado de Deus para nós mulheres. E mais do que isso, é um princípio para toda igreja. Porque nós nos submetemos a Deus, mas também nos submetemos à autoridade. Isso é princípio bíblico. E nós nos submetemos à liderança da igreja também. E a Francine Walsh sobre isso vai dizer: se apenas escutamos as vozes masculinas, criamos uma igreja completamente aleijada, incompleta de realmente cumprir o seu papel no mundo. Porque a mulher, ela é o quê? A aliada necessária. Ela era necessária no mandato cultural. O mandato cultural é aquele momento em que Deus criou o mundo e dá as funções para o homem e para a mulher de administrar a criação. Ela é necessária na grande comissão. Grande comissão é um pouquinho antes de Jesus voltar ao céu, quando ele dá para nós a missão de pregar, de espalhar o evangelho por toda a terra. Então a mulher é necessária nas missões que Deus destinou para nós. Sem a mulher a gente não consegue expandir o reino. Esse é o papel da mulher. Ela é uma aliada necessária no reino. Mas então como é que a gente faz? A gente tem enganos aí que são muito sedutores. E pode ser que esses enganos, o engano da beleza, o engano do empoderamento, o engano do questionamento de papel, do questionamento da submissão, pode ser que isso esteja encontrando eco no coração. Como é que a gente responde? A gente vai caminhar para o final, conversando sobre como vencer o engano. E aí o texto diz assim: mas as mulheres serão salvas dando à luz filhos, desde que continuem a viver na fé, no amor, na santidade, com discrição. Paulo aqui não está falando da salvação eterna, tá bom? Não faz sentido. A gente sabe que a salvação das nossas almas é somente por Jesus. Não é o fato de uma mulher ter filhos ou não. Mas se lembre novamente da crença da adoração ali a deusa Ártemis. A proposta de redenção das adoradoras de Ártemis era que a redenção da mulher era não se casar, era não se abrir à vulnerabilidade da maternidade. Aí Paulo está propondo um caminho oposto aqui. Caminhe na direção oposta. Você está ouvindo lá fora que a redenção para você é negar a maternidade, é negar o casamento. Eu estou dizendo para você que justamente no caminho oposto você vai ser resgatada desse engano, resgatada dessas mentiras que tem consumido a sua mente, livradas desses enganos. Então, Paulo está dizendo que é um caminho aqui para as mulheres. Não é a salvação da alma, mas é um resgate do engano, de um retorno à lucidez. E quando a mulher se entrega à vulnerabilidade de gerar uma vida, ela tem o privilégio, embora seja desafiador, o privilégio de levantar uma nova geração que vai ser ensinada, que vai ser conduzida no conhecimento do Senhor Jesus. E embora nem todas as mulheres vão passar por isso, entenda também que você tem um chamado a adotar filhos na fé, porque você também foi chamada por Deus a esse cuidado, a essa inclinação para os relacionamentos. Coloque isso à disposição do Senhor. A Bíblia vai dizer que Débora foi uma mãe em Israel. Quem sabe não há um chamado aí para você de abrir o seu coração, abrir sua vida para ser bênção na vida de outras mulheres. Há um caminho para nós aqui.
Mas também tem uma figura de linguagem nesse versículo. Paulo está usando a metonímia, que é você falar de uma parte que representa o todo. Então, Paulo está usando aqui a questão do gerar vida, do se abrir para gerar vidas, como uma característica muito forte da feminilidade para representar a feminilidade como um todo. Então, Paulo está falando para nós, mulheres, parem de fugir. Abracem a feminilidade de vocês. Encontrem nisso o deleite de viver o plano perfeito de Deus para as mulheres. E tem uma condição: se vocês permanecerem na fé. E aqui a gente chega para o ponto alto. Se vocês estiverem comprometidas, rendidas a Jesus Cristo, a salvação de Jesus Cristo, a liberdade que existe em Jesus Cristo. E aí, a gente precisa aprender a ler a nossa cultura dessa forma. Tem coisa que a gente precisa rejeitar. Tem coisa que vai chegar pra gente, a gente precisa estar muito cheio da palavra de Deus para falar, isso aqui não é para mim. Mas normalmente o que a cultura faz é pegar o que Deus criou bom, o que Deus criou de forma bela, de forma linda, e manchar, e distorcer, e estragar. Então a gente precisa aprender também a ter esse olhar de resgate, de olhar para a palavra de Deus. Mas então o que Deus fez? Qual que é a vontade de Deus? E aí em Cristo a gente aprende a viver isso, a colocar isso em prática. Como isso funciona na minha vida? Como que em Cristo eu consigo viver? Então, se você está ouvindo aí fora que beleza é para se projetar acima de outros, é expressão de sensualidade, é para você vista, é para você ser validada diante das pessoas, rejeita. Isso não é para você. Mas se lembre que Deus criou a beleza. E que em Cristo, tendo um coração contente nele, deleitado nele, você pode então viver a verdadeira beleza, uma beleza que aponta para o Senhor. Uma beleza que transborda a transformação que o Senhor tem operado no seu coração. A gente pode olhar para a cultura e ver que o que tem sido dito para nós é: seja empoderada, independente, autônoma, autossuficiente, seja dona de você mesma. Isso a gente precisa rejeitar. Mas quando a gente olha para a palavra, a gente vê que não é um problema ser fraca. Não é um problema reconhecer nossa vulnerabilidade. Porque é justamente ali que nós encontramos o Senhor. É quando eu humildemente reconheço que eu sou fraca. Que eu me deleito na graça do Senhor. E sou fortalecida nele. Experimento do verdadeiro poder dele. A cultura está dizendo para a gente: submissão é subserviência. É depreciação da mulher. É tornar a mulher um capacho. Isso a gente rejeita. Mas eu olho para a palavra de Deus e eu vejo que Deus criou tudo perfeito. E havia uma harmonia linda na criação que foi manchada no pecado. E em Cristo, sim, eu posso resgatar isso. Eu posso entender a submissão como um presente, como um projeto especial. E me render a isso. Os homens também podem resgatar o seu papel em Cristo, pelo poder de Cristo em nós. Jesus deu a sua própria vida. Ele viveu, morreu e ressuscitou para quebrar o poder do pecado. E nos dar a liberdade de ver para Ele. Ele nos liberta do engano e nos permite conhecer a vida que existe somente nele. Jesus te enxergou, mulher. E Ele enxergou o que há de mais feio no seu e no meu coração, porque é isso que o pecado faz. Mas ainda assim Ele escolheu te amar, Ele decidiu te amar e Ele te revestiu com a beleza dEle. Para que buscar sentido? Para que buscar beleza com a motivação errada? Se revista da beleza que existe em Jesus. O que você tem buscado no poder? O que está ecoando aí dentro do seu coração, que está apontando para raízes pecaminosas? O Senhor não quer que você seja empoderada e independente. Não. Ele quer que você se abra, que você se renda. Que você fala: Deus, está aqui esse coração podre que precisa do teu cuidado, que precisa da tua transformação, que precisa do seu amor. O que a gente tem buscado na autonomia? Por que a gente se rebela diante de uma palavra como submissão? O que a gente tem perdido aqui? Jesus morreu para nos quebrar do nosso orgulho. E pelo conhecimento da palavra de Deus, a gente vê como a vontade dele é perfeita. Como ele cuida de nós e até mesmo a submissão, uma expressão do cuidado dele para nós. A gente precisa testemunhar a respeito desse amor. Viver no reino do Senhor é experimentar a liberdade de uma vida deleitada, deslumbrada, derramada em Jesus. É esse o convite dele para nós. Abrace a sua feminilidade, mulher. Se renda ao Senhor. Agradeça a Deus por ter sido criada mulher. Deus
Deus te colocou no projeto criativo dele. Deus tem uma vontade especial para você, mas se renda em humildade. Se algum engano aqui ecoou no seu coração, se renda no altar do Senhor, abandone. Abra o seu coração para que Ele possa agir, para que Ele possa transformar. Peça ao Senhor que você experimente a beleza da perfeição do plano dEle para nós. Em Cristo nós podemos resgatar quem nós fomos criadas para ser. Amém? Para refletir e praticar. Você não precisa provar o seu valor buscando beleza, empoderamento e autonomia. Lembre-se, a sua identidade, mulher, está firmada em Jesus. Ele diz quem você é. 2, veja a beleza de se render à vulnerabilidade de ser mulher. É nas nossas fraquezas que nós encontramos a graça e o poder do Senhor. E 3, comprometa-se em crescer na fé, no amor e na santificação. Essas são as boas obras com as quais você deve se embelezar. Vamos orar? Deus eterno, eu te agradeço. Te agradeço pela tua palavra, Deus. Te agradeço porque o Senhor pensou em deixar essa palavra para nós como instrução, para mostrar a salvação, para mostrar a tua vontade para nós, que a gente tenha prazer, Pai, em se deleitar na tua palavra, para buscar entender o que o Senhor tem. Que a gente tenha humildade, Deus, para reconhecer os caminhos maus que existem nos nossos corações. Que a gente renda isso no altar de Jesus, que a gente renda a nossa vida diante do altar do Senhor, para que o Senhor transforme nosso coração. Nos dá um desejo verdadeiro, Deus, por vivermos a tua vontade, por vivermos aquilo que o Senhor já nos mostrou na tua palavra. Nos dá discernimento e entendimento. Eu peço pelas minhas irmãs aqui, Deus, eu peço pela minha vida, nos capacita em Jesus Cristo a viver aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Que a gente encontre a beleza, Pai, de viver para o Senhor, de transbordar daquilo que o Senhor tem feito em nós. Que a gente encontre a beleza de reconhecer as nossas vulnerabilidades, Deus, e a gente se deleite em conhecer a tua graça, justamente quando a gente é fraco. E que a gente entenda, Deus, que o Senhor nos chamou dentro de uma estrutura, dentro de um papel, Deus, para apontar para o Senhor, para testemunhar da tua bondade, da tua provisão e cuidado. Muito obrigada, Deus. Obrigada por essas mulheres, esses homens que estão aqui porque te amam. Que a gente resgate no Senhor a tua vontade perfeita para nós. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.